Oi, gente, janeiro chegou, então aproveita, se inscreve no canal, já deixa o teu like, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. E mês de janeiro é mês de promoção no Instituto Êxodo, nossos cursos todos com 80% de desconto, mas você precisa colocar o código janeiro 21, tudo junto, em letra maiúscula, 80% de desconto, você pode parcelar no cartão de crédito ou então pagar no boleto bancário. Não se esqueça, a nossa plataforma está no link cursos.pastorlobo.com e os nossos cursos são todos na área de libertação, batalha espiritual e cura da alma. Agora, aproveita essa mensagem e deixa o teu like. Fica com Deus. Você está ouvindo uma mensagem que está sendo ministrada na Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Nossa igreja tem se esforçado para acolher, para abençoar e para ser um canal do Senhor na sua vida. Você que ainda não se inscreveu no canal, você pode se inscrever agora, aperta o sininho para você receber as notificações e deixa já o teu like. Hoje eu quero falar sobre santidade e consagração, como eu já falei pela manhã e vou falar durante todo o mês. A palavra consagração significa entregar a Deus com integridade. É você dar para Deus tudo, isso que é se consagrar. Quando você fala de consagração, você consagra uma oferta, você dedica ela completamente ao Senhor. Isso fala da adoração. Quando nós consagramos uma vida ao ministério, hoje pela manhã nós consagramos a vida da Radassa ao Senhor, apresentando a Deus. Estamos dizendo o seguinte para Deus, que tudo que diz respeito a Radassa, que tudo que diz respeito ao nome dela e que leva o nome dela, pertence ao Senhor. Isso significa consagrar. A consagração, ela é intimamente ligada à santificação. O livro de Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse é um tema muito mal compreendido. Existem 62 passagens no Novo Testamento, que falam sobre santidade. E nenhuma passagem, ela faz referência a uma pessoa santa. Essas palavras estão ligadas no plural, ao povo de Deus. O povo de Deus era chamado de santo. E você vai ver, eles não eram chamados de crentes, de evangélicos, de assembleanos, batistas, metodistas, mas eles eram chamados de santos. E eu quero mostrar para você hoje que existe um favor de Deus quando você se santifica. A santidade não tem nada a ver com moralidade. Aliás, Jesus diz, naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, aquilo, aquilo outro. Ele diz, olha, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Santidade não tem a ver com conhecimento doutrinário. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia e anda absolutamente longe da palavra de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. A santidade fala de paz com Deus. E se você, anote isso, se você tem paz com o pecado, você não pode ter paz com Jesus. Se você de alguma maneira abriga no teu coração, você aconchega, tem um lugar de conforto para um pecado na sua vida, Deus não está aí. Porque a santidade aponta para um relacionamento exclusivo. A santidade aponta para um lugar onde a tua vida se torna um santuário. Sabe o que é um santuário? Você já visitou lá o santuário das tartarugas marinhas na Bahia? Projeto Tamar? Significa que ali não entra gente, só entra tartaruga. A Bíblia diz que eu e você somos santuário do Espírito de Deus, que habita em nós. Há um trono de um rei dentro do seu coração. O Senhor Jesus, Ele mora aí dentro. Só que Ele quer ser o único na sua vida. A Bíblia diz em Josué, capítulo 3:5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Gente, um povo que foi vendido à escravidão,
Um povo que foi liberto com o braço forte do Senhor. E que transitou por 40 dias dentro de um deserto escaldante. Ele chega e desce ali o Monte Pisga, entra na terra da promessa, atravessa Gileade, e aí Deus os chama para a santidade. Se você for só meu, se Deus for o único na tua vida, o único, se na tua vida não abrigar nenhum tipo de ídolo, se você colocar a tua confiança só no Senhor, se o Senhor for teu único Deus e você o amar de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, você vai ser santo. E o Senhor vai fazer maravilhas amanhã na sua vida. Nós dedicamos esse mês todo para falar sobre santidade e consagração, e todos os ministérios vão trabalhar sobre isso. Porque o que a gente semear agora, a gente vai colher lá na frente. O mundo espiritual é um delivery 24 horas. O teu pedido vai chegar. O teu pedido vai chegar. Mas a tua santidade vai atrair maravilhas sobre a tua história. Existe uma lei de acesso a Deus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. É um caminho de consagração, é um caminho de exclusividade, de inteireza. Quando nós confessamos pecados, quando nós andamos na luz, o sangue de Jesus nos purifica. Essa pureza me dá acesso a Deus. Não porque eu sou um bonzinho, não porque eu sou perfeitinho, não porque eu sou santinho, não porque eu sou honesto, não porque eu sou leal. Por causa do sangue. Deus nos transporta para dentro do sangue da cruz, e ali nós somos santificados, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O acesso a Deus não é para qualquer um. O pecado faz separação entre a gente e Deus. Isaías 59, de 1 a 2 diz: os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, e nem o seu braço está encolhido para que não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, para que Ele vire o rosto e tape seus ouvidos. Hoje pela manhã nós pregamos em cima do Salmo 141, e falamos sobre o poder da consagração. O salmista, ele pede socorro ao Senhor. É uma oração contra o pior dos inimigos. Ele fala o seguinte: Deus, coloca um guarda na minha boca, coloca uma sentinela nos meus lábios, não deixa o meu coração se inclinar para o mal, não deixa eu ser seduzido pelo pecado. Davi não tem medo de lutar com leão, nem com gigante. Davi não tem medo do diabo. O Davi tem medo do pecado dentro dele. Davi diz: purifica os meus lábios, coloca na minha boca um guarda, um sentinela, que domine. Tiago capítulo 3, ele diz que os animais, as feras são domados pelo homem, mas a língua não pode ser domada, porque ela é inflamada pelo inferno, ela abre as câmaras do inferno. Então ele fala: cuidado com aquilo que você fala. Mas por que é importante ter cuidado com aquilo que você fala? Porque aquilo que você fala vai denunciar aquilo que você é. Porque a boca fala daquilo que está dentro do homem. Em Lucas capítulo 6, Jesus diz que o bom homem, do seu coração, ele tira tesouros. Do tesouro do seu coração ele tira coisas boas. Mas o homem mau, do seu coração tira coisas más. Portanto, aquilo que você tem dentro do seu coração, a sua boca vai falar. A santidade
é um princípio de proximidade com Deus, e quanto mais santo você é, ou seja, quanto mais dedicado, quanto mais separado você é, mais maravilhas o Senhor vai fazer. Identidade de santos, ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serem meus. Olhe para mim, você tem dono. Deus te separou para você ser dele, e o Espírito de Deus arde em ciúmes por você. Deus, ele te santificou, diz assim, ó, esse aqui não toca, porque ele é meu. Esse aqui o mal não toca, porque ele é meu. Nós temos uma identidade de filhos? Temos. Mas quando a Bíblia faz referência a nós, a Bíblia nos chama de santos. Essa palavra santos, como eu disse, ela sempre vem no plural. Ela nunca é falada no singular, quando dirigida à igreja. Nem cristãos, nem crentes. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, que vivem em Filipos. Está endereçada aos santos. Você já leu a carta de Paulo a Filipos? Você já percebeu a condição que a igreja apresenta? Você está pensando que era uma igreja de gente perfeita? Olha para mim, querido. Igreja não tem ninguém perfeito. Igreja tem gente. Jesus, ele vai dizer para a gente, em Mateus capítulo 18, não são os doentes que precisam de médicos. Não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Porque eu vim para buscar pecadores e chamá-los ao arrependimento. Igreja é lugar de pessoas. Quando nós casamos, não casamos com perfeitos. Você não casa com anjinho, e você não casa com a princesa. Você casa, são dois pecadores experimentando, vivendo uma experiência de santificação e de transformação dentro do casamento, mas o casamento continua sendo santo, apesar das imperfeições. A todos amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz. Paulo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Gente, pensa uma igreja mergulhada em pecado. É a tal da igreja em Corinto. É para deixar ruborizado, é para deixar vermelho de vergonha, e falar, não é possível que isso aqui está acontecendo dentro de uma igreja de Deus, de uma igreja de crente, mas eles são chamados de santos. A palavra santidade significa isso, separado de alguém, separado para alguém. Somos separados do pecado, somos separados do mundo. Gente, quando eu passo pelas porções da Escritura que falam da vinda do Senhor, você está pensando que Deus vai se enganar? Não vai não, querido. Ele fala, eu vou separar para a direita e para a esquerda, como alguém que separa ovelha de bodes. Existe uma marca na sua vida, existe uma presença que é real na sua vida. Você não vê, mas o mundo espiritual vê. A Bíblia diz que anjos não são anjinhos barrocos, não são fofinhos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos são espíritos que servem àqueles que hão de herdar a salvação. E quando Jesus fala sobre essa separação, diz que os anjos vão separar. Você não vai precisar falar assim, Deus, e eu? Deus me esqueceu. Deus não vai esquecer, porque existe uma marca, e essa marca do sangue da cruz, traz sobre sua vida a santidade, separação. Você pode estar sepultado, querido, Deus vai te levantar do pó. Você pode ter sido queimado numa fogueira, como foi John Hus, o avialista da República Tcheca. Deus vai juntar os pedacinhos daquelas cinzas
e vai ressuscitar. Sabe por quê? Por causa da santidade. Existe um choque da santidade dentro do mundo espiritual. E só tem algo que pode roubar de você a santidade. É o pecado secreto. Eu fico impressionado com pessoas que acham: não, pastor, eu estou pecando em secreto. Isso não vai trazer nenhum problema. Gente, Israel pecou em secreto. Quero falar um pouquinho para vocês sobre a vida de um rei. O melhor rei de Israel, o melhor depois de Davi. Ninguém bateu esse sujeito. O nome dele é Ezequias, filho de Acais. Ele foi filho de um pai terrível. E foi pai de um filho que foi uma desgraça. Mas esse homem se levanta como uma coluna. Gente, a mão de Deus repousa sobre ele. Diz assim, 2 Reis capítulo 17, a história desse homem, ela está no 2º livro de Reis 18 e 19, aqui é o princípio. 2º livro de Crônicas também, capítulo 30 em diante. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tiraram do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor seu Deus. Praticaram o mal em segredo. Pastor, por que a desgraça me atingiu? Por que a miséria me alcançou? Por que o sofrimento bateu à minha porta? Gente, isso tem a ver com colheita. Isso tem a ver com o princípio de semeadura. Israel vai ser cercada por um exército poderoso, uma nação poderosa chamada Assíria. Não é Assíria, não é Síria, é Assíria. Um rei chamado Senaqueribe, a tradução para Senaqueribe é filho do mal, filho da malignidade. Israel aqui é Jerusalém. Israel já caiu há muito tempo. Sobrou só a região de Judá. Está sitiada por um exército de mais de 180 mil homens. E sabe quem é rei? Um menino, chamado Ezequias, que escolhe viver da santidade. Quando o coração está corrompido, segue o texto, 2 Reis 17, 32, eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios ídolos, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e netos continuam a fazer os que seus antepassados faziam. Olha para mim. O seu filho vai fazer o que você faz. Se a tua vida não é integral diante do Senhor, teu filho vai ver. Sabe quem são os filhos de crente que se desviam hoje? São aqueles que dentro de casa ouvem os seus pais falarem que a igreja não é boa, que o pastor está errado, que o irmão é pecador. Você está, presta atenção, você está vacinando o seu filho contra o evangelho. Quando você fala mal do melhor lugar que você poderia ter, que é o ambiente da igreja, o teu filho está ouvindo e você está discipulando ele contra o Senhor. Aí amanhã, você vai para o céu e teu filho fica. Você vai para o céu e a tua filha não vai. O que eu fiz? O teu filho vai fazer o que você faz. Aqui o coração está corrompido. Aqui o coração do povo de Israel está corrompido. Eles adoravam o Senhor, mas também adoravam muitos outros ídolos. Querido, olhe para mim. Essa palavra mudou meu coração. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus vai te cobrar. Apocalipse capítulo 20, verso 11, diz que eu e você temos um encontro marcado com o Senhor.
está marcado na agenda de Deus, e você não vai escapar. Ninguém vai escapar. Crentes e ateus, inteligentes e estúpidos, pastores e leigos, santos e pecadores, ricos e miseráveis, ninguém vai escapar. A Bíblia diz em Apocalipse 20:11, então eu vi, assentado num grande trono branco, aquele de quem fugiu o céu e a terra. Olha a gloriosa manifestação do Senhor Jesus. Ele veio como cordeiro, ele foi morto, mas quando ele voltar, ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. E compareceram diante dele grandes e pequenos, reis e plebeus. O mar deu seus mortos, o inferno deu seus mortos, e todos foram julgados. Olhe para mim, nós vamos nos encontrar naquele grande dia, mas eu quero levar minha família comigo para o lugar da eternidade. Os seus filhos vão fazer aquilo que você faz. A vida de intimidade deles vai depender da tua vida de intimidade, porque o destino de uma geração vai depender da geração que vem antes dela. Nós estamos criando gerações de homens frágeis, de mulheres frágeis. Nós estamos esquecendo de passar para eles Deus numa linha direta. E sabe o que acontece? Quando eles adoram Deus e adoram os ídolos. O que é ídolo, gente? É tudo aquilo que quando for tirado da sua vida, você perde o chão. Às vezes quem tira o chão é Deus mesmo, para você aprender a voar. Aprender que você pode voar. Mas aqui o povo de Israel está sofrendo, porque eles pecaram secretamente contra o Senhor. Aí aparece esse rei, um garoto. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora. Eu sublinhei, eu negritei, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Eu vou falar a mesma coisa para você. Consagre-se ao Senhor agora. Retira a impureza da sua vida. Retirar a impureza, gente, às vezes dói. Porque como eu disse para você, se você tem paz com o pecado, você vai começar a achar que o pecado é bom na sua vida. Retire do seu coração a sujeira. Retire da sua vida aquilo que é tóxico. Tem pessoas que só conseguem se encontrar com Deus no domingo. E é por isso que nós temos feito esses 21 dias. Sabe para que serve os 21? Não é tipo assim, eu não vou ficar 21 dias de consagração, eu oro de 6 às 6h40, sair depois, eu estou bem para o ano inteiro. Não, querido. É para você experimentar depois sozinho. Eu falo assim, ora comigo, repete comigo, para quê? Para você aprender. Jesus fez isso em Lucas 11, Jesus fez isso em Mateus 6. Quando você orar, ora assim, repete comigo, mas não é para isso virar uma reza. É para você aprender a você entrar diante do trono do rei e falar com Deus como quem fala com o Pai. Pai, e Jesus coloca Deus na condição de Pai. Esse homem, ele nos convida a tirar de nós a impureza, uma integridade naquilo que é consagrado. Diz assim, um outro texto, o de 2 Reis 18, o de 2 Crônicas 29, já começa com ele grande. Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. De novo repete, ele fez o que o Senhor aprova, tal como fez Davi, como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras. Sabe o que ele fez? Pegou a religião da mãe dele,
e do pai dele e jogou fora. Jogou fora. Eu não vou dividir o meu coração com mais ninguém que não seja o Senhor. A Bíblia diz que há um só Deus, e só esse Deus deve ser adorado. Ele quebrou as colinas sagradas, derrubou os postes sagrados. Escandalizem-se, igreja. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, e ela era chamada Neusã. Aquela que ele quebrou a convenção. Havia uma serpente de bronze. O povo de Israel pecou contra o Senhor, murmurou contra Deus, serpentes abrasadoras começaram a picar. Então Moisés, ele pega numa haste de bronze e coloca uma serpente de bronze ali. Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. E quando isso acontecer, eu vou atrair todos a mim. Hoje, quando você vai buscar socorro médico, você olha no símbolo da medicina, é aquela haste com aquela serpente. É o símbolo de cura. Aponta para Jesus. Porque Jesus é a resposta para as nossas doenças. Jesus é a resposta para as nossas infecções espirituais. Jesus é a cura, porque ele é o médico dos médicos. E Moisés, ele está querendo dizer o seguinte, não é essa serpente, não é esse símbolo. E quebra então. A gente usa a expressão assim, os pastores, quando você for pregar lá, quebra tudo. Foi isso que Ezequias fez, quebrou tudo. Ele pegou um passado que era tradicional, era tradição, e jogou fora. Ele rompeu com o legalismo, ele rompeu com o tradicionalismo, ele rompeu com aquela ideia de que a religião ficava em torno de um objeto. Deus se agradou dele. Porque quando você vive por fé, Deus honra a fé, porque a fé vê o invisível. Porque aqui ninguém vê Deus, ninguém. Porque se visse Deus, você morria. Você vive na fé de um Deus que você nunca viu. E Jesus fala isso para Tomé, aquele incrédulo do Tomé, que já havia dito, se eu não colocar a mão nos furos da mão dele, se eu não tocar do lado dele, onde ele recebeu aquela lança, eu de modo algum eu crerei. Jesus aparece nos 16 versículos depois. E aí, Tomé, você não crê? Toca aqui. Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Ele creu agora, quando ele viu, e Jesus lança no rosto dele e diz, porque você viu, você creu. Bem-aventurados aqueles que não viram e crerão. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. A Bíblia nos chama de felizes, bem-aventurados, porque nós não vimos, mas vivemos na expectativa da volta gloriosa daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou, que subiu aos céus. E ele vai descer, porque a voz do arcanjo, um alarido de uma trombeta vai tocar, e vai chamar os seus santos. Nós seremos recolhidos com ele nos ares. Esse homem é um homem que experimenta ter Deus como aliado. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Nem antes, nem depois dele, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Eu vou repetir, ele era bem sucedido em tudo, ele era integralmente bem sucedido em tudo que fazia, e ele se rebela contra o rei da Síria, e deixa se submeter ao pecado. Sabe por que nós prosperamos?
Sabe por que nós sofremos tragédias? A diferença entre bênção e maldição está numa palavra só: obediência. Deuteronômio capítulo 28, verso 1, diz: se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, para obedecer. Vou repetir. Se você ficar atento, fique atento. Quando você lê a palavra de Deus e você perceber um princípio, atente para isso, para obedecer. Porque se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus para obedecê-lo, então essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Bendito serás no campo e bendito serás na cidade. Bendito serás o fruto da tua mão, a obra da tua mão. Aonde você puseres a tua mão vai prosperar. O Senhor multiplicará as tuas fazendas, o teu gado, o teu cordeiro e as tuas cabras. O Senhor estará contigo em tudo que fizer. Os teus inimigos que vierem contra ti por um caminho, vão fugir por 7 caminhos. E aquele que se levantar contra ti em juízo, será derrotado. Não se corre atrás de bênção. Ai, pastor, eu vou correr atrás da bênção. Bobagem. É a bênção que corre atrás de você. Se você obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Você pode ser o maior velocista, você pode ser o Usain Bolt da igreja. Sabe aquele moço que corre como um guepardo, que ele tem uma velocidade, que ele sai atrás, chega na frente, ainda chega rindo, mandando beijinho para aquela foto que passa, sabe, ele nem precisa fazer assim, sabe quando a atleta vem e joga para frente o peito? Não, ele é um velocista. Você pode ser o maior velocista, você pode tentar fugir da bênção, a bênção vai te alcançar, essa bênção te perseguirá. Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho mania de perseguição, eu sempre que eu acho que tem alguma coisa atrás de mim, e tem mesmo, porque se você é obediente, quem está atrás de você é a bênção do Senhor. Davi escreve o Salmo 23, ele diz: eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão por todos os dias da minha vida, por todos os dias. Quer ser feliz, querido? Obedeça. Quer experimentar Deus como teu aliado? Obedeça. Então eu tenho um homem que é um rei, no meio de uma nação, no meio de um povo, perdido. Eu me lembro de Isaías: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Às vezes você é sozinho. Se você é crente sozinho, eu vou dar uma notícia para você, eu também fui crente sozinho. Me converti muito jovem, 23 anos, 24 anos. Eu era o único crente no meio de uma família, onde a metade era religiosa, outra parte era idólatra, outra parte era de feiticeiro. Eu me consagrei ao Senhor. Fizeram trabalho para mim, enterraram na boca de cachorro, fizeram bruxaria, macumbaria, voodoo. Nada pode me tocar. O nome disso é santidade. Estou dizendo que a gente não vai experimentar o sofrimento, não. Essa é outra conversa. Eu estou falando que o mal não tem permissão para encostar na vida de alguém que é consagrado ao Senhor. Esse homem, ele vive num mundo de aflições. Depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, lembra o filho do mal, o rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. Pastor, depois de tudo que eu fiz, depois de uma vida em que eu louvei ao Senhor, eu adorei a Deus, eu dediquei ao Senhor meus dízimos, minhas ofertas, eu dediquei ao Senhor meus filhos, eu vivi em santidade, eu trabalhei para o reino. Como que o mal me tocou? Por que eu fui cercado? Por que eu fui sitiado por esse exército de problemas que querem me destruir, que querem trazer o caos para mim?
A santidade pode andar junto com a tribulação sempre? Não, mas pode andar. Mateus 5, Jesus diz, bem-aventurados, felizes. Bem-aventurado é um feliz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Pastor, eu sou perseguido no meu trabalho, eu sou perseguido na minha casa, eu sou perseguido porque eu amo o Senhor, eu sou injuriado, colocam apelidos horríveis em mim, me machucam, colocam notícias falsas a meu respeito, alguém tentou destruir a minha reputação. Querido, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, deixa eu corrigir isso, que há um prêmio para você. Quando ele fala que grande é o galardão, ele não está dizendo apenas que você vai ganhar uma medalha. Acho que eu já contei aqui. Eu visitei o Pentágono quando eu era militar, na época eu era major. E eu entrei numa sala chamada Sala de Medalhas. E lá eles têm uma medalha chamada Medalha de Prata, é a Cruz de Prata do Congresso americano. É a maior honraria que alguém pode receber. E ali tinha um quadro, mas era um quadro pequeno. Tinha um quadro com o nome de algumas pessoas que foram condecoradas com essa honraria de prata. E eu falei assim, como deve ser bom ser presenteado por algo que você fez de valor, por um ato de heroísmo, e ser reconhecido pelo teu país. E tinha um lá que não era americano. E esse aqui não era americano. Então imagine nós, cidadãos dos céus, mas que moram no Brasil. Podíamos morar em outro país, na Argélia, no Suriname, no México, mas somos cidadãos dos céus aqui no Brasil. E aí o céu pega uma medalha de exclusividade e entrega para você. Ele fala de galardão. O galardão, gente, é um prêmio para um soldado bravo, para um valente. E ele está falando que gente frágil e vulnerável como eu e você, que é suscetível a ataques, que é suscetível a fofocas, a palavras duras, às vezes a gente se sente destruído. Mas eu fiz tudo para ele, como é que ele foi capaz de falar isso de mim? Jesus diz, olha, não se entristeça, se alegre. Se alegre porque fizeram a mesma coisa lá com os profetas no passado. E o seu galardão é grande no céu. Às vezes a gente fica cercado disso aí, ó, de inimigos gratuitos. Salmo 35, verso 7 diz, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Já reparou que tem gente que não gosta de você de graça? Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Tem gente que não me conhece, me ouve pela internet e me detesta. Tem gente que não te conhece, nunca te viu. E você entra no ambiente do trabalho, da empresa, da festa, da rua. Você vai morar num condomínio novo, num prédio de apartamentos novo, e simplesmente a pessoa não vai com a tua cara, não foi com a cara dele. Às vezes ele lembra alguém, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de vestir. Lembra alguém que no passado feriu, traumatizou, enganou. Talvez você viva, seja de uma profissão que de alguma maneira foi contrário em algum momento da sua vida que te machucou. Existem pessoas que nos odeiam gratuitamente. São chamados hoje por haters. Hates é ódio. Tem gente que te odeia. E Davi está cercado de gente que odeia ele. Mas Ezequias é pior ainda, porque Ezequias, ele tem 180 mil soldados que simplesmente querem destruir a vida dele.
Então, querido, a santidade, ela pode atrair inveja. Isaac, ele planta, ele semeia no ano que havia seca, e ele colhe 100 por 1. E os filisteus que estavam do lado dele, falaram assim, ó, vai embora, você cresceu demais, a gente não pode conviver junto. Quando você cresce demais, você se torna um incômodo. Se você não quer prosperar, querido, eu vou corrigir. Se você não quer ser incomodado por uma perseguição, pela inveja, não prospere. Continue no seu mundinho. Continue na sua vidinha que você não vai atrair nenhum tipo de invejoso e ninguém vai te odiar. Mas se você começar a prosperar em qualquer coisa, ninguém vai olhar para o teu passado. Ninguém vai ver que você quebrou as serpentes de bronze. Ninguém vai ver que você jogou fora os ídolos. Ninguém vai ver que você se dedicou ao Senhor. Ninguém vai ver que você se consagrou ao Senhor. Todo mundo vai dizer, mas também, daquele jeito até eu. Porque as pessoas não conhecem nosso passado. As pessoas não conhecem os tombos que a gente levou. As pessoas não conhecem o sofrimento que a gente teve. Ninguém sabe o que eu passei para chegar onde eu estou aqui hoje, pastor. Ninguém sabe o que eu vivia para colher a colheita que eu estou tendo hoje, pastor. Às vezes, isso é muito comum, pessoas vão te odiar, simplesmente porque te odeiam. E aí vem algo chamado aflição do justo. De Lax, o rei da Síria, enviou o rei Ezequias, Jerusalém, seu general, e lhe disse, digam isso a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia de poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Quando você confia em Deus, as pessoas não vão entender isso. Quando você tem uma direção, quando você tem um propósito de Deus, as pessoas não vão entender isso. Elas não vão compreender as decisões que você vai tomar. Elas não vão compreender porque você não faz acordo com o pecado. Porque você não golpeia a iniquidade. Elas não vão entender, mas é tão bom. Qual é o problema? O problema é que o meu coração tem lugar para só uma pessoa. E entre eu e essa decisão, entre eu e essa escolha, e entre eu e o pecado, existe uma pessoa que eu não posso falhar com ela. É o meu Deus, que é o meu Pai. Em segundo lugar, às vezes a gente vive sob a ameaça. Mas se vocês disserem, estamos confiando no Senhor nosso Deus, não é aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém. Quando você é ameaçado, a ameaça é uma notícia contra você. A ameaça é uma voz que diz, não aconteceu, mas vai acontecer, eu vou te pegar. E eu vou te pegar lá fora. Quando a gente sair no colégio tinha isso, quando a gente era, hoje nem sei se existe mais. Eu vou chegar lá fora e vou te pegar. Uma ameaça gera no teu coração a incapacidade de você viver livre. Se você está ameaçado de morte, você não sai de casa. E para sair, você tem que sair com um colete balístico, com segurança armado, com um carro blindado. Muitas vezes, a vida tem uma maneira muito cruel de ameaçar a gente. Porque você começa a ver gente do teu lado que é crente. Pessoas que são santos ao Senhor, separados para Deus. Que vão caindo, vão desistindo da fé. A gente vê que com Jesus, que é perfeito, ele tem 12 discípulos e um discípulo se corrompeu, se vendeu por 20 moedas de prata e se enforcou, ele se suicidou. Então, quando você vive debaixo de ameaça, que a impressão que você tem é que você não pode baixar a guarda, que a impressão que você tem é que você está sempre com uma arma, tem sempre uma arma apontada para você, você fica cansado. Você experimenta algo chamado intimidação. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu Senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros?
A intimidação diz que você é incapaz. A intimidação, apesar da tua santidade, apesar de você ter feito tudo, teu coração inteiramente do Senhor, e Deus sabe porque Ele te aprova. Ezequias fez o que o Senhor aprova. O Senhor o fez prosperar. Ainda assim, ele vai viver momentos de dificuldade. O que eu estou querendo dizer aqui hoje? É que existe para mim e você um mover. Por exemplo, eu sou movido pela eternidade. A minha liderança, ela é movida por um dia em que eu vou ouvir uma voz do Senhor. Eu quero ouvir uma voz do Senhor. Quando eu chegar naquele grande dia, eu quero ouvir o Senhor dizer para mim assim: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Essa palavra não é uma palavra para mim. Essa palavra é uma palavra para você. Mas o que motiva você a viver em santidade? O que motiva você a viver em consagração ao Senhor? Eu não estou falando de gente perfeita, porque esse Ezequias aqui, já vai enfiar o pé na jaca, já ele vai chutar o balde, já ele vai tropeçar, 2 vezes. Ele fica doente, é uma história para outro dia, e Deus manda o profeta dizer: coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Mas ele é um homem tão íntegro e tão santo, que ele ora encostado na parede, ele se vira de costas, encosta na parede e diz: Senhor, lembra-te da minha fidelidade. Gente, o profeta traz uma voz de Deus. Você sabe que Deus não muda. Deus é rocha, Deus é pai de luzes, e nele não há mudança nem sombra de variação. E Deus diz: você prepara a tua vida, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa. Sabe por quê? Você vai morrer. O profeta foi embora. Gente, ele chora amargamente. Olha o homem santo movendo o coração do pai. Senhor, lembra-te da minha fidelidade. Gente, Isaías não conseguiu nem sair do palácio do rei. Deus falou: Isaías, volta. Ele faz meia volta e diz, ele chega diante do rei, ele sai do pátio, entra de novo nos aposentos do rei. O Senhor ouviu a tua oração e te deu mais 15 anos. Pensa, um homem que ia morrer e ganha mais 15 anos. Gente, ele ficou aleluiado, ele deve ter dado um banquete, uma festa. Mas aí passa o tempo, ele vai se esquecendo da integridade dele. Ele recebe uma caravana da Babilônia, um outro país que estava se formando, uma outra nação, que estava se levantando. Ele resolve mostrar o quanto que ele, sendo santo, se tornou beneficiado por Deus. O quanto ele, sendo consagrado, recebeu de tesouros do Senhor. Ele falou assim: olha como é que eu sou rico. Olha como é que eu sou rico. Gente, aqueles diplomatas da Babilônia voltaram para a Babilônia. Quando a gente começar a crescer e tomar nações, tem um lugar lá em Israel, pensa num camarada que tem bastante ouro, bota aí na lista, próximos da gente assaltar, vai ser Israel. E Deus fala assim, Deus quando fala com ele, fala: você ficou louco? O que você fez com a sua vida? Isso que eu te dei, o teu filho vai perder por causa dessa loucura. Porque a santidade tem que caminhar junto com a humildade. Santidade sem humildade é arrogância e prepotência. Nós não somos ninguém. Esse homem, cercado por um exército, faz uma oração. E ele faz uma oração e diz: Senhor, ele junto com o amigo dele, o profeta Isaías, eles estão afrontando o Deus vivo. E Deus então levanta o profeta para dizer o seguinte: eles não entrarão na cidade, não se levantará contra vocês tranqueira. Tranqueira é uma estrutura de avanço sobre muralhas. Não será disparada nenhuma flecha. E a Bíblia diz que naquela noite, um anjo do Senhor, passeou
no arraial do exército assírio e matou 180 mil homens. Os problemas daquele rei tinham sido dissolvidos, tinham sido anulados, porque Deus ouviu a voz de um homem santo. Olhe para mim, que Deus ouve sua voz. Você é santificado pelo sangue do Cordeiro, não é porque você é bonzinho. Você é justificado pelo sangue da cruz, não é porque você é perfeito. E a oração do justo pode muito em seus ouvidos. Ela é poderosa e eficaz. Aprende a se aproximar de Deus. Pega esse princípio de ano, esse princípio de 2021, e começa a dedicar ao Senhor a sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar. Não coloque o pé no chão ao sair da cama sem dar bom dia para Deus, sem glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem gente que a primeira coisa que faz, o Deus dele é o celular. Ele liga o celular. Ele acredita mais nas notícias do G1, do site da UOL, da Folha, do Estadão, da Gazeta, do que na palavra de Deus. Como você vai ter um dia de paz se o que enche o teu coração é esse monte de notícia, sem Deus, sem promessa e sem esperança? Se consagre ao Senhor. Os teus filhos vão ver isso. Os teus filhos vão olhar para você e dizer: eu vi o meu pai batendo uma porta que sempre se abria. Eu vi o meu pai cavando uma fonte que sempre jorrava água. E essa fonte é o Senhor, essa porta é o Senhor. E quando você não estiver mais presente, quando o Senhor te levar, o teu filho que sempre confiou em você, o teu filho que sempre foi alimentado por você, que sempre foi sustentado por você, quando ele fracassar, ele vai se lembrar: opa, havia uma porta que meu pai batia, e essa porta sempre tinha uma resposta do céu. Santidade. É o choque da santidade que traz para a minha vida e para a sua vida um tempo de paz. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio que Deus foi muito claro. A voz de Deus que tem sido pregada aqui nesse púlpito tem sido uma voz muito clara e muito amorosa. A pergunta é: você quer ser santo ao Senhor? Você quer ser um filho exclusivo para Deus? Você quer que tua vida seja uma vida dedicada inteiramente ao Senhor? Isso não significa que você vai ser pastor, você pode até ser. Isso não significa que você vai ser um diácono da igreja, um líder. Não, você pode até ser, mas significa que você, sendo quem você é, dona de casa, professor, contador, desempregado, ainda assim você vai ser santo. Se você quer ser santo ao Senhor, só levante sua mão e diga assim: eu quero, porque eu quero ser santo, eu quero ser santificado pelo Senhor. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Se você está sendo perseguido, humilhado, se você está vivendo um sítio, está vivendo um cerco financeiro, um cerco emocional, está cercado por uma enfermidade, está cercado por um mundo espiritual maligno, se a tua família está cercada pela perdição, e você quer clamar: Deus, manda aquele anjo para desbaratar meus inimigos, manda aquele anjo para tirar essa enfermidade, para levar embora essa miséria, para tirar da minha vida essa dor. Se você que está assistindo a gente quiser, e você que está aqui na igreja, quer clamar ao Senhor por isso, levante sua mão, diga: eu quero o fim do cerco na minha vida. Deus abençoe vocês, pode abaixar a mão. E por último, existe alguém aqui que precisa fazer uma aliança com Deus, ou precisa se consertar diante de Deus. Eu preciso.
Não levante sua mão, não. Só coloque a mão assim no seu coração, só isso. Eu quero me consertar com o Senhor. Eu preciso. Eu quero. Deus e Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, que não nos deixa ignorantes e cegos. O Senhor nos leva por um caminho de verdade. Tua palavra é lâmpada e luz, para que a gente não tropece os nossos pés. Nós queremos hoje nos consagrar a Ti. Nós queremos hoje nos santificar diante do Senhor. Nós queremos nos separar do mundo, daquelas coisas que nos seduzem, que nos afastam de Ti, que nos atraem para longe de Ti. Queremos quebrar, Senhor Deus, as serpentes de bronze, as religiosidades que nos impedem de ter o Senhor como único Deus. Pai, retira de nós aquilo que é mal. Veja se há em nós, Pai, algum caminho de desobediência, e guia-nos pelo caminho da eternidade. Pai, nós essa noite queremos fazer uma aliança contigo, uma aliança de fidelidade, uma aliança de consagração e uma aliança de santidade, porque queremos ser completamente do Senhor. Então, assim como Ezequias fez, Pai, tira de nós toda a imundície do templo, tira de nós toda a sujeira do templo, porque nós é que somos o templo do Senhor. Nós te louvamos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.